Top 5 de fundos imobiliários. Quais são os meus queridinhos e que eu pretendo me aposentar com eles? Bora lá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou abrir a minha carteira e o meu coração e compartilhar com vocês quais são os 5 fundos imobiliários que, na minha humilde opinião, são excelentes. Claro que nada nesse vídeo é recomendação. Tem fundos imobiliários excelentes tanto quanto ou até melhores, né? Mas dentro da minha estratégia, dentro do que eu busco dentro de um fundo imobiliário, esses 5 são os melhores, tá? Tudo vai depender da estratégia que você utiliza para a sua carteira, né? Para a tomada de decisões. Então, tem pessoas que optam por fundos imobiliários que estão pagando altíssimo dividendo, né? Então, não olha ali o portfólio, não está muito interessado. Se está pagando um dividendo alto, a pessoa aporta. Tem pessoas que optam por fundos imobiliários de tijolos, né? Embora eles pagam menos dividendos, eles têm ali uma grande chance de crescer na valorização da cota. Outras pessoas vão ali, né, de momento, por exemplo, agora a taxa Selic está alta, então acaba optando mais por investir mais em fundos de papéis, né, já que os fundos imobiliários de papéis estão altamente associados, né, com a taxa de juros, que é a taxa Selic, então cada um vai ter a sua estratégia de investimento. Na minha estratégia de investimento, que é optar por bons fundos, né, fundos relativamente perenes, com tempo ali de mercado e que se mostraram, né, resistentes, e dentro de uma carteira diversificada sempre, tá, gente? Eu tenho vários fundos imobiliários na minha carteira, mas se fosse para reduzir em apenas 5, com certeza eu escolheria esses. Ah, e vai ter um bônus no final do vídeo, então fica até o final que eu vou falar um 6º fundo imobiliário aí que eu gosto bastante, mas eu ainda não tenho. Eu pretendo começar a aportar nele sim em breve, mas eu ainda não tenho ele na minha carteira. Então bora lá para os top 5. O fundo eleito de número 5 é o LVBI 11. É um fundo de logística, né? Então o foco do fundo é gerar receita através de imóveis. Apesar dele ter tido seu IPO, né, inaugurado ali na bolsa em 2018, ele tem se mostrado relativamente perene de lá para cá. E a cota, apesar de ter sofrido ali na pandemia, né, assim como todos os outros fundos imobiliários, ela chegou ali a cair na casa de 80 e pouquinho, mas ela tem se recuperado bem de lá para cá. E nos últimos 12 meses o fundo já valorizou mais de 12%. Ah, Juliane, mas a rentabilidade, né, o dividend yield, que é a porcentagem de rentabilidade do fundo, tá só em 8%. Sim, porém a cota, né, o valor patrimonial da cota ainda está com PVP abaixo de 1. E o PVP, né, é o preço do ativo, o preço ali do fundo imobiliário em relação ao seu valor patrimonial. Do LVBI tá 0,97. E a gente fala que quando esse PVP tá abaixo de 1, o fundo está descontado, ou seja, ele ainda está relativamente barato em relação ao seu valor patrimonial. Mas não é porque um fundo sempre está abaixo de 1 que você tem que sair comprando, tá, gente? Apenas um dos indicadores. Você precisa olhar o portfólio como um todo, né, e estudar sobre o fundo para ver se vale a pena. Hoje a cota do LVBI está na casa de R$ 111,97. Então ele tem espaço ainda para subir. Como ele é um fundo de tijolo, ele tem grande chance de valorizar na cota. Ele tem pago um dividendo relativamente estável ali nos últimos meses de 76 centavos por cota. É um fundo que tem mais de 70 mil cotistas. A grande novidade que o fundo trouxe nesse último relatório foi que a vacância zerou, ele passou a régua na vacância. E vacância, para quem não sabe, é o tanto, né, de imóveis disponíveis que o fundo ainda tem para ser alugado, né? Os imóveis que estão ali parados. No caso dos fundos de logística, né, são os imóveis que estão ali ainda para serem alugados. E isso é uma grande vantagem. Ter um pouquinho de vacância é até bom para o fundo, porque quando ele alugar esse espaço, né, esse imóvel, vai aumentar a renda, porque obviamente aumentou o inquilino. E sucessivamente isso pode até agregar, aumentar no valor dos dividendos ao acionista, tá bom? Mas esse mês o LVBI passou, né, trouxe no último relatório essa grande vantagem que ele alugou o último imóvel que ele tinha disponível. E isso é uma coisa muito agregável para o fundo. Não sei se ele vai aumentar o valor do dividendo, ainda não divulgou nada e ele não tem essa obrigatoriedade, mas quando sai esse tipo de notícia é bastante relevante e positivo para o fundo. Ele é um fundo administrado pela BTG Pactual. Eu tenho 8 cotas dele. Eu comprei por 107, comprei por 102, 97 e o último preço mais barato foi 94. Ou seja, a cota foi caindo e eu fui aportando, diminuindo assim o meu preço médio.
Hoje, o meu preço médio em R$ 102,36 e ele está custando R$ 111,97, ou seja, ele já valorizou na minha carteira mais de 9%. Deixa aqui embaixo para mim se você tem LVBI11 na sua carteira e o que você acha desse fundo. Agora vamos para o fundo número 4. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa um like e bora para o quarto fundo. É o fundo TGAR, TGAR11. Ele é um fundo de desenvolvimento, ele é um fundo muito grande, gente. Ele é tão grande, fica até difícil de você acompanhar os 187 ativos que ele tem, né, em carteira. Ele é um fundo enorme e muito diversificado. Então, você precisa, né, para ter esse tipo de fundo na carteira, confiar bastante na gestão dele. E pelo que eu tenho notado, a gestão dele tem feito um excelente trabalho. Ele é administrado, né, pela Vortex. Ele tem mais ou menos 3,5 milhões de liquidez diária, ou seja, é um fundo que facilmente você consegue comprar, né, ou vender, ou seja, negociar ali no dia, porque ele tem bastante negociações. Quase 104 mil cotistas, e com esse provável cenário da Selic caindo, isso pode ajudar ainda mais o fundo, porque com os juros mais baixos, né, os financiamentos também ficam mais baratos. E como ele é um fundo de desenvolvimento, né, ali do setor imobiliário, isso pode sim alavancar, né, ajudar o fundo a crescer ainda mais. Ele está sendo negociado com o PVP 0,94, ou seja, também está abaixo de 1, também está descontado, e hoje o valor da cota está ali na casa dos R$120. Ele pagou no último mês um dividendo de R$1,35 e ele anunciou que agora em junho ele vai pagar R$1,36. Uma das coisas que mais chama a atenção no TGAR é que o dividendo dele é exorbitante se a gente parar para pensar que é isento de imposto de renda. No último ano ele entregou, né, um dividendo na casa ali de 14%, ou seja, pensando que é um dividendo, né, é um rendimento isento de imposto de renda, é uma rentabilidade muito bacana. Ele tem 6 anos de mercado, ele inaugurou ali em 2017 na bolsa. Assim como o LVBI, eu tenho 8 cotas do TGAR e eu comprei ele por 117, aí ele começou a subir, eu comprei ele por 120, depois eu comprei por 116, 114 e o preço mais barato que eu consegui foi 113. Então, somando tudo isso, eu consegui fazer um preço médio de R$ 116,30 e hoje ele está na casa dos 120. Então, ele já valorizou 3,18% na minha carteira. Agora vamos para o fundo imobiliário de número 3. O fundo imobiliário de número 3 é um fundo de shopping, é o fundo MOL, M-A-L-L, e ele é um fundo, gente, que eu só tenho 2 cotinhas dele. Por quê? Eu tenho o VISC, eu tenho o XPML e aí eu tenho o MOL. Então eu tenho 3 fundos diferentes de shopping, por isso que eu só tenho 2 cotas do MOL. Ele é um fundo bem diversificado e eu elegi ele dos 3 fundos imobiliários de shopping porque ele é o que tem apresentado uma melhor desenvoltura, né? Vamos dizer assim, dentre os 3, né, dentre os seus pares. E isso tá bem complicado, gente, porque eu acredito, na minha opinião, que os fundos imobiliários de shopping, eles têm sofrido bastante para se recuperar pós-pandemia. Por quê? Gente, o cenário não ajuda. Vamos combinar aqui. Houve a pandemia, depois o ano passado foi um ano de eleição, né? No final do ano tivemos as eleições, a inflação tá super alta, cenário macroeconômico complicado, cada hora sai ali uma notícia que deixa as pessoas, né, apreensivas. Tem muita empresa, infelizmente, fechando, dispensando funcionários em massa. Então, tudo isso traz uma certa insegurança, né, para o consumidor, uma insegurança para as pessoas. Dessa forma, fica muito difícil a pessoa ir, né, gastar no varejo, que é o que traz a rentabilidade aos shoppings. Então, a pessoa que tem dinheiro, ela vai segurar, né, vai um pouco com o pé no freio, porque ela não sabe, né, o que está por vir aí nos próximos meses e nos próximos anos. Então, eu acredito que os fundos imobiliários de shopping, eles ainda não se recuperaram, né, como eles estavam em épocas pré-pandemia. Eles têm sofrido bastante porque o cenário macroeconômico, né, num contexto geral, ali todas essas vertentes, elas estão atrapalhando essa boa desenvoltura dos shoppings. Eles já subiram sim, valorizaram legal, mas eu acredito que ainda tem bastante espaço para subir. Porém, dos 3 fundos imobiliários que eu tenho em carteira, para mim, o MOL foi o que mais valorizou e mais agregou valor ao fundo. Ele é um fundo bem diversificado, é um fundo que está na bolsa desde 2017, tem mais de 114 mil cotistas e ele também está sendo negociado descontado. O PVP dele está 0,91, ou seja, também está abaixo de 1. Mas mesmo ele ainda não
não tendo se recuperado bem, né, depois da pandemia, ele está entregando um dividend yield ali na casa de 8,47% ao ano, que é um dividendo bem legal. Ele também tem sido relativamente estável na entrega dos dividendos e ele pagou, né, nos últimos meses 78 centavos por cota. Eu só tenho então 2 cotas dele que eu comprei ali na casa de R$100 e hoje ele já está ali sendo cotado em mais ou menos R$109,50, uma valorização de 9,5% na minha carteira. Agora vamos para o fundo imobiliário de número 2. Gente, esse fundo imobiliário eu gosto muito dele e eu escolhi ele, elegi ele como fundo imobiliário número 2, por quê? Porque, gente, ele é um fundo muito grande e ele é administrado por uma das maiores gestoras, que é a Kinea. É o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel. Ele é um dos maiores, né, do segmento dele na bolsa e ele tem mais de 223 mil cotistas. É um fundo bem defensivo e ele também já está há bastante tempo ali na bolsa. Ele inaugurou ali em 2012. Ele também está sendo negociado com desconto. Ele investe em 100% do CDI, ou seja, como ele é um fundo imobiliário de papel, ele está altamente associado com a taxa Selic. Como já existe ali essa perspectiva de que a taxa Selic tende a iniciar um cenário de queda, quando ninguém sabe, mas por conta disso ele já deu ali uma cedida na cota, o que não é algo negativo e nem ruim para o fundo. Quem investe para o longo prazo sabe dessa oscilação. E os fundos imobiliários de papéis, eles tendem a remunerar mais nas épocas que a Selic está mais alta, mas eles não oscilam tanto na cota, eles também não têm tanto espaço assim para subir, mas eles são ali relativamente estáveis. Eles têm os momentos de queda e os momentos de alta. O foco dele realmente é aumentar, né, ali nos dividendos. Então, quando a taxa Selic está alta, eles pagam mais dividendos. Mas se a gente olhar ali para o gráfico dele nos últimos 5 anos, né, a cotação que teve mais barata foi igual aos outros, né, ali na época do Covid. E apesar da cota ter tido essa queda, né, ele já anunciou que agora no mês de junho o dividendo ele vai pagar R$1,24 por cota. No mês de maio ele pagou apenas R$1. Ele está sendo cotado na data desse vídeo a R$ 93,67, com um PVP de 0,93, também abaixo de 1. E o mercado é cíclico, gente. Então, como eu invisto para o longo prazo, eu pretendo sim aportando mais nele. À medida que a cota for caindo, eu vou aportando mais para diminuir o meu preço médio. Eu, sinceramente, não acredito que ele vai cair muito mais que isso e nem que isso vai acontecer esse ano. Hoje eu tenho 12 cotas dele, mas eu comprei a maior parte ali na casa dos R$101. Depois eu comprei a 98 e aí fui diminuindo e o último eu comprei a 94,90. Então o meu preço médio nele ainda está um pouquinho alto e isso faz com que ele está negativo na minha carteira ali na casa de 5%, o que é perfeitamente normal, porque o meu preço médio nele está em 98,86. E ele está sendo cotado em 93,67. É uma oscilação perfeitamente normal. E agora vamos para o nosso primeiro fundo imobiliário, aqui o eleito número 1, né, dos meus fundos imobiliários que eu pretendo ali levar para a aposentadoria. Gente, esse fundo eu confesso que eu comecei a investir nele relativamente recente. Eu comecei em janeiro agora desse ano de 2023. Antes eu não o conhecia e muito menos investia nele. Eu confesso que ele se tornou um dos meus queridinhos, porque desde quando eu comecei a investir nele, ele tem tido um crescimento bem exponencial, bem considerável e principalmente pagando um bom dividendo. É um fundo que dificilmente traz alguma notícia negativa, não encontrei nada relevante, né, negativamente falando do fundo, e também é um fundo dessa grande gestora que é a Kinea. Então, esse fundo imobiliário eleito como o número 1 ali da minha carteira é o KNRI11. Ele também é um fundo de tijolo, gente, ele é um fundo enorme, tem mais de 248 mil cotistas. É bem diversificado, é um fundo híbrido, tem excelente liquidez e apesar dele ter subido bastante nos últimos pregões, ele ainda está descontado. Ele está com PVP ali na casa de 0,95, custando hoje a cota R$ 152,65. E ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield ali na margem de 7,27% ao ano. Juliane, que dividendo baixo. Sim, mas lembra que eu falei que os fundos imobiliários de tijolos, eles pagam menos dividendo, né? Mas eles têm grande chance na valorização da cota. E se você
você olhar aqui, ó, observa aqui nos meus fundos imobiliários, de todos os fundos que eu tenho, ele foi o que mais se valorizou. Mesmo eu tendo começado a aportar nele agora em janeiro, né, de 2023, ele já valorizou mais de 10%, né, em aproximadamente 6 meses. É um fundo que vinha vindo muito bem, né, e ele caiu, como todos os outros, na época da pandemia, e ele tem bastante espaço ainda para se valorizar. Mas o que eu achei muito curioso nesse fundo, e também foi um dos motivos por eu ter elegido ele como número 1, é que observa aqui comigo no gráfico, ó, apesar dele ter caído bastante, né, obviamente na época da pandemia, ele manteve ali relativamente estável o pagamento dos seus dividendos, e isso foi um dos poucos fundos que conseguiu fazer, né, manter ali estável o repasse de dividendos aos cotistas, uma vez que o trem estava ali pegando fogo na época da pandemia, ele tinha caixa para conseguir, né, repassar para os seus cotistas. Olha aqui na minha carteira, eu tenho 11 cotas dele e eu consegui um preço médio ali na casa de R$ 138,57. E ele já está R$ 152,65. Ele valorizou na minha carteira mais de 10% e é o fundo que mais valorizou. Então eu gosto bastante do KNRI e ele não é assim relativamente muito famoso, vamos dizer assim, justamente por essa questão do dividendo, né? Pagar ali um dividendo um pouco menor. Mas é um fundo que quando engatar, né, por ele ser bem diversificado, ele tem esse potencial, quando ele engatar, ele tende a ir embora, ir longe, valorizar bastante na cota. Então eu também continuo aportando nele. E agora vai o bônus do vídeo, né? Aquele sexto fundo imobiliário ali que eu falei para vocês, que é o famoso arroz com feijão da Bolsa de Valores, né? Então, se você quer ter um fundo perene, um fundo ali que tem histórico, um fundo antigo, e assim, gente, um fundo zilionário, você precisa pensar, né, na possibilidade de estudar sobre esse fundo imobiliário, que nada mais, nada menos é do que o HGLG11. Gente, eu não tenho esse fundo, mas eu pretendo sim começar a aportar nele, porque é um fundo que só cresce, gente. É um fundo que, assim, tem passado, ele tá bem no presente e ele tem chance de melhorar ainda mais no futuro. É um fundo muito grande, um dos maiores, se não for o maior da Bolsa, e também é o mais antigo, ou seja, ele já se mostrou ali bastante resistente, né, em períodos de grande volatilidade e crises no país, e ele conseguiu se sair bem de todos eles. Ele tá ali na Bolsa desde 2010, né, então ele é um dos mais antigos, e olha aqui o gráfico, ele é bem perene. A grande desvantagem do HGLG é que quase nunca ele tá barato, né? Como ele tá sempre em fase de crescimento, ele oscila bem pouco ali, né, na sua cotação. O pessoal até brinca, né, que o HGLG é a renda fixa dos fundos imobiliários. Então, dificilmente a gente vai conseguir encontrar o HGLG com o PVP menos de 1. Atualmente, por exemplo, ele tá 1,04. Ele entregou nos últimos 12 meses um dividendo de mais de 10%. Está sendo negociado hoje na casa dos R$ 158,25. E ele pagou agora em maio R$ 1,10 de dividendo. Ele é um fundo bem legal, porque eu estava olhando ali o gráfico, né, dos dividendos, e apesar de ele ter ali uma certa estabilidade, né, uma constância na entrega dos dividendos, existem alguns períodos do ano que ele dá ali uns picos, né, então ele entrega um valor superior, um valor bem aquém daquilo que ele está acostumado, e isso é bem legal para o cotista. Gente, ele tem mais de 340 mil cotistas, e recentemente ele concluiu ali a compra de um galpão, o G200, que ele já tinha parte desse galpão e agora ele concluiu essa conta. Então é um galpão gigantesco. Ele conseguiu finalizar, né, a aquisição do galpão inteiro. O filho mais velho, né, o Pedro Miguel, quando ele fica muito empolgado ali com alguém, ele fala assim: o bicho é brabo. Gente, se tem um fundo imobiliário que é isso, é o HGLG. O bicho é brabo. Tô falando de você no meu vídeo. E assim, gente, aqui só uma ressalva. Todos esses fundos imobiliários que eu falei, claro que eu ressaltei, né, enalteci os pontos positivos, né, os pontos principais, né, que me fizeram levar a escolha desses fundos. Mas eles têm sim os seus pontos negativos, têm sim as suas oscilações do mercado. Então, o mais interessante é que você estude, né, se envolva um pouquinho mais sobre cada um deles para ver se faz sentido aportar ou não. Então, se você gostou desse vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, não esquece de dar um like, um beijo e até o próximo. Ah, e me conta aqui embaixo se você tem algum desses fundos imobiliários e o que você achou dessa minha carteira ali, Top 5. Um beijo!